Olá, queridos salvacionistas e amigos do Exército de Salvação. Continuamos nossa série de entrevista com os departamentais do nosso quartel nacional. E hoje temos a satisfação de falar a respeito do Colégio de Cadetes, o nosso centro de formação de oficiais para a missão que o Senhor tem confiado ao Exército de Salvação no Brasil. A entrevista de hoje é com o Major Jorge Marzan, o nosso diretor do Colégio de Cadetes. O Major tem a responsabilidade de dirigir o colégio e, juntamente com sua equipe, treinar os cadetes, que são os nossos seminaristas, para que sejam oficiais sangue e fogo, como nós falamos no Exército de Salvação, capazes de sustentar e avançar a missão do Exército no Brasil. Major Marzan, agradeço a sua disponibilidade de poder estar aqui conosco e compartilhar um pouco sobre informações do trabalho do nosso Colégio de Cadetes, o nosso seminário teológico, também o nosso centro de formação ministerial. Entendemos o grande desafio que é preparar pessoas chamadas por Deus para exercer o ministério no nosso contexto, no contexto salvacionista. Gostaria de perguntar, quais são as condições para que um aspirante ao oficialato, aquele que deseja ser um oficial, um pastor no Exército de Salvação, seja aceito para o treinamento no Colégio de Cadetes? Quais são essas condições? Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com nossos amigos de todo o território sobre o Colégio de Cadetes e seu programa. O Colégio de Cadetes existe para ajudar a preparar os futuros oficiais que servirão aqui no Brasil. Qualquer pessoa interessada em se tornar um oficial deve entrar em contato com seu oficial dirigente, de seu corpo ou igreja, os pastores de seu corpo ou igreja, e compartilhar com eles sobre seus interesses. Eles precisam ser membros ativos, envolvidos no ministério de seu corpo ou igreja. O corpo ou centro de ministério é uma comunidade em onde os futuros oficiais podem não apenas adorar, mas servir. Amém. E esse é um lugar onde nossos futuros líderes são desenvolvidos. É o corpo, o centro de tudo o que nós fazemos aqui em nosso exército de salvação. O envolvimento no corpo e a participação na liderança dos programas ajudarão a assegurar ao futuro candidato a oficial que ele ou ela tem uma verdadeira vocação para ser oficiais do exército de salvação. Uma vez tenham expressado seu desejo de tornar-se oficiais, o secretário territorial de candidatos começará a se comunicar com eles e compartilhar com eles os diferentes formulários que precisam ser preenchidos antes de entrarem no colégio. Sim, são muitos. Mas, por favor, Major, fale-nos agora sobre o treinamento dos cadetes em si. Por exemplo, a duração do curso, quais são as disciplinas estudadas, entre essas coisas. A formação de um oficial em Brasil é longa. A duração é de 8 anos, divididos da seguinte maneira: 1 ano à distância, antes de entrar no colégio, e 2 anos internos, em nosso sistema de internato aqui no Colégio de Cadetes. No final do 3º ano, a pessoa é comissionada como oficial, ordenada como ministro de Cristo e do seu Evangelho, e nomeada para servir a missão em uma das unidades do Exército de Salvação. A isso seguem 5 anos de estudos semipresenciais que ajudam a esse oficial a preparar-se melhor para o futuro, com a finalidade de garantir a continuidade da visão e da missão do Exército de Salvação. Nasceu em 1880 o primeiro colégio de cadetes em Londres, Inglaterra. Esse colégio de cadetes ajuda na formação e treinamento de oficiais e é basado nessa mesma tradição que seguimos nós servindo e seguimos nós ensinando a nossos futuros oficiais.
Inicialmente, o entrenamiento era focado en las disciplinas básicas, tales como Biblia y teología, también Nuevo Antiguo Testamento. Otras disciplinas fueron adicionadas, ¿no? Más tarde, historia de Grecia, historia del Ejército de Salvación, homilética, principios, métodos y órdenes y reglamentos del Ejército de Salvación, administración, desenvolvimiento comunitario, evangelismo, etiqueta, trabajo con crianças, adolescentes y jóvenes, y espiritualidad, entre muitas outras disciplinas. Sim, muitas disciplinas. Eu Muitas. tive o privilégio, durante 7 anos, de ministrar teologia sistemática. Gostava muito. Major, além do treinamento teórico, né, que os cadetes passam, são treinados, por meio de um treinamento de prática de missão, conte-nos um pouco sobre como funciona a prática, o treinamento prático dos nossos cadetes, daqueles que estão se tornando, né, oficiais. Sim, tudo o que nós fazemos no colégio é feito com o propósito de preparar nossos futuros dirigentes, nossos futuros líderes. Sim. Os cadetes, durante esses 2 anos em São Paulo, vivem em comunidade e por isso é que originalmente o colégio de cadetes era chamado por nossos fundadores a casa de treinamento. Uma casa onde todos moram juntos e é através de essa convivência que aprendemos sobre nós mesmos e como devemos interagir adequadamente com outros. Aprendemos a viver em santidade com outros que são diferentes de nós. Vivir e morar em comunidade nos ajuda a identificar as áreas em que precisamos crescer e desenvolver pessoalmente. Quais são os frutos do Espírito que devemos que desenvolver, os dons do Espírito que temos que exercitar e que precisamos crescer neles. A equipe está lá no nosso colégio para ajudar e apoiar esse processo de desenvolvimento na vida do cadete. Sim, isso é muito importante. Para os cadetes que vêm ao colégio com seus filhos, porque temos cadetes que chegam com toda a família, está conosco durante esses 2 anos do treinamento, pretendemos proporcionar o melhor ambiente para seus filhos. Importante isso. Onde também possam crescer, onde também eles possam desenvolver enquanto a seus pais estão em formação. Isso também ajuda aos cadetes a aprender a equilibrar a vida como oficial com a vida como uma família. E fará parte de suas vidas pelo resto de seu ministério. Desenvolvemos cultos em família e atividades para as crianças, com o objetivo de tornar a estadia das crianças no colégio agradável e diversificada. Durante este processo de 2 anos, nossos cadetes passam centenas de horas no campo de batalha. Por exemplo, os cadetes passam tempo visitando nossos corpos, adorando e louvando a Deus com nossos irmãos soldados em diferentes corpos da nossa área aqui de São Paulo. Também eles têm a oportunidade de aprender sobre os diferentes ministérios e como eles se adaptam a cada comunidade. Além de visitar e adorar em nossos diferentes corpos, os cadetes têm a oportunidade de servir em diferentes corpos através de todo o nosso território. Sim. Quando falamos campo de batalha, estamos falando aonde acontece realmente o trabalho, porque lá é um campo de batalha, né? Nós estamos pregando o Evangelho e lá há um campo de batalha espiritual. Isso mesmo, isso é certamente esse é o lugar onde as coisas sucedem e onde nosso ministério cresce e se desenvolve. Eles podem servir em 4 estágios durante os 2 anos. Cada uma dessas fases, desses estágios, dura de 4 a 5 semanas, onde eles têm a oportunidade de aprender sobre o ministério de primeira mão com alguns dos melhores oficiais de nosso território. Para aqueles que têm famílias, isso também lhes dá a oportunidade de servir com suas famílias, pois seus filhos e seus pais também aprendem a adaptar a vida familiar à vida no corpo. Além disso, os cadetes são formados como brigadas e visitam os corpos todos os meses, onde podem aprender sobre o ministério, enquanto praticam sob a supervisão de dos oficiais de colégio e dos oficiais dos corpos. Eles também têm a oportunidade de liderar reuniões, pregar, preparar programas e ajudar em todas as áreas do ministério do corpo.
Por medio de ese tiempo en los cuerpos, ellos son capaces de recibir feedback valioso dos oficiales do corpo, también de los oficiales de nuestro colegio, que ayudará a ellos a desenvolver sus habilidades ministeriales. Somos gratos a tantos oficiales de nuestro territorio que abren sus corpos y sus iglesias para los cadetes y les dan la oportunidad de practicar las habilidades que aprendieron en sala de aula. Ellos son una extensión del cuerpo docente altamente cualificado que tenemos aquí em nosso colégio e que permitem que nosso treinamento seja completo para o benefício de nossos cadetes. Então vai aqui o nosso muito obrigado a tantos oficiais, né, que têm apoiado os nossos cadetes no treinamento, né? Muito obrigado a vocês. Mas eu também gostaria de agradecer o Major Marzan por esta entrevista, por dar uma parada no seu trabalho. A gente sabe que tem muitas coisas para que pudesse vir aqui e falar um pouco da vida, do que acontece no nosso colégio de cadetes, como faz para entrar, os desafios, o treinamento, tudo isso é muito importante para nós, é importante para os nossos oficiais que estão no campo, importante para os nossos membros, soldados, né? Jovens soldados, isso é muito importante. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? Juntamente sua esposa, seu filhinho e seu ministério no Exército de Salvação, né? E gostaria de deixar aqui bem claro que Deus ainda chama. Amém. Deus ainda chama você, chama a mim para fazer o seu trabalho, o trabalho de Deus. Então, se Deus está te chamando, responda diretamente a Ele. Amém. Queridos amigos e amigas, a nossa entrevista está chegando ao fim. Gostaríamos de informar, na última quarta-feira nós realizamos a nossa festa da primavera aqui no QN para arrecadar fundo para missões para aquele país africano de Mali. Eles precisam muito do nosso apoio e fazem o trabalho de Deus com tanta dificuldade. Então, o pouco que nós podemos fazer é muito útil. Então foi um tempo muito abençoado, contou com a presença de toda a equipe do Quartel Nacional, oficiais, funcionários. Muito obrigado pelo apoio de vocês e também quero pedir, né, e desafiar você, aonde você se encontra, apoie esse trabalho do ENAME. Apoie o trabalho do ENAME. As nossas ofertas estarão indo para esse país africano de Mali, onde fazem o trabalho de Deus com muita dificuldade, mas estão procurando dar o seu melhor. Meus amigos e amigas, que Deus os abençoe, uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.